necessário. Ah, responderam que sim. Então tá bom. Bom, a aula já está sendo gravada e vou compartilhar aqui os slides. A missão de hoje é a gente falar sobre como escrever uma revisão, né? Que é algumas pessoas se encontram nessa situação, tem pouco tempo para se formar e talvez a revisão seja uma alternativa de produção rápida para concluir o TCC, então. Os slides são esses aqui. Cadê os slides? Tá. Ah, tá. E a primeira coisa que eu acho que a gente podia começar falando é entender que dentro do tema revisão, né, do assunto revisão, existem alguns formatos. Aqui no slide para vocês eu estou mostrando a revisão sistemática. Então, eu tenho essa aula de revisão sistemática e eu vou fazendo comparações com outros tipos. Mas já para começar a aula, existe a revisão da literatura, que é aquela revisão que você não precisa estruturar, né, para poder apresentar aquilo depois, é só uma atividade que você faz para poder se atualizar do que tem no cenário, ler os artigos, que vai te dar embasamento para poder escrever uma introdução, escrever sobre algum assunto. Então, essa é a revisão bibliográfica da literatura. A outra versão de revisão é a revisão sistemática, que é essa que está aqui projetando para vocês. E a revisão sistemática, ela utiliza de fontes de dados que depois você consegue fazer uma matemática disso, né? Então, números, comparar quantidades, e aí quando você faz essa comparação, a gente vai falar isso um pouco mais detalhado durante a aula, a gente chama de revisão sistemática. Por isso, porque envolve a matemática. Aquela revisão que não envolve matemática é uma outra versão que chama revisão integrativa, que você usa informações qualitativas. Então, aquela que você não consegue empregar a matemática, né? Então, ela é uma revisão integrativa, em que você aborda assunto, discute temas, sem comparar quantidades e números. Então, não sei se eu consegui explicar aqui para vocês essas três vertentes, né? Três pilares. Um que é a revisão da literatura bibliográfica, que é aquela que a gente faz só para a gente ficar seguro do tema e escrever uma introdução. A revisão integrativa, que é a que envolve informações qualitativas, que não envolve números, não dá para se aplicar uma matemática, e a revisão sistemática, que é essa que envolve quantidades, números, que a gente consegue aplicar uma estatística, tá? Então, mas todas esses três pilares, elas iniciam da mesma premissa, que é escolher palavras-chave, né, que são descritores, depois ir numa fonte de banco de dados para baixar artigos, escolher esses artigos e depois ler e interpretar. Então, todas elas passam por essas nuances, tá? Então, esse slide, então, ele fala o que é a revisão sistemática, igual eu já expliquei, e existe uma revisão que aqui está chamando de narrativa, mas a gente chama, no exemplo que eu dei, é de integrativa, né? Então, só para comparar, a revisão sistemática, narrativa e algumas questões mais detalhadas, ó. A questão na narrativa é um pouco mais ampla, a revisão sistemática é mais específica, porque você usa matemática. A fonte, frequentemente não especificada, com grande risco de viés. Então, quando você interpreta alguma coisa sem conseguir fazer uma matemática dela, então vai mais a sua interpretação, né? Então, pode ser enviesado. Já a sistemática, não. Você já consegue fazer uma estratégia mais definida, porque você compara e mostra matematicamente que aquilo é diferente ou é igual do jeito que você está interpretando. A seleção dos estudos que você vai ler, frequentemente, tem viés também, porque você busca e depois você explica que você escolheu aquele por quê. Então, fica mais
Então, vocês perceberam que toda vez que não usa matemática, ela tem mais viés, né? É baseada em critérios pré-definidos e aplicados uniformemente, porque envolve matemática, é a revisão sistemática. E por aí vai, tá? Acho que ficou claro essa questão da comparação entre uma coisa e outra. O processo de revisão, ela, como eu disse para vocês, ela passa pelas mesmos passos, as mesmas premissas. Então, a primeira coisa é definir a pergunta de vocês, né? Especificando aquilo que vocês querem buscar. Qual população, se é alguma intervenção, o que é que vocês vão escolher. Então, se você é de uma área e já está inserida num cenário, faz muito sentido você usar um tema que é da sua área, né? Porque aí você já tem ali um embasamento de que você já está estudando. E aí a segunda etapa é identificar as bases de dados, né, que vocês vão estudar, e definir as palavras-chave que são os descritores. Aí eu vou fazer um parênteses aqui nos slides e vou aqui, então, para o exemplo lá no navegador, tá? Se vocês tiverem dúvida, gente, vocês podem ir me parando e perguntando, tá? Existem dois sites aqui que eu indico sempre. É lógico que vocês são livres para usar PubMed, Cochrane, qualquer um desses indexadores ou ir direto nas revistas para fazer esse levantamento bibliográfico. Mas aqui concentra essas atividades de uma forma bem organizada. O que é isso? São esses dois sites. Os dois sites, eles foram criados por essas organizações aqui, ó, a Pan-Americana e Mundial de Saúde, BIREM. O que eles fizeram? A primeira coisa foi padronizar as palavras-chave. Então, palavra-chave e descritor é a mesma coisa, tá, gente? Vocês vão precisar definir as palavras para buscar os artigos que vocês vão ler. Então, antigamente, não, antes desses portais aqui, as pessoas faziam aleatoriamente. Então, eu, Vinícius, vou fazer uma revisão sobre HIV. Aí eu ficava pensando comigo mesmo, qual palavra-chave, então, eu vou usar? AIDS, pneumonia, sei lá, eu ia sair colocando palavras aleatórias. E aí depois vinha a Michelle e pensava, vou fazer um estudo sobre tuberculose. Aí qual a primeira palavra-chave? Bactéria, infecção respiratória. Então, para padronizar, eles fizeram o quê? Pegaram todas essas possíveis palavras-chave e padronizaram, tá? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, esse é o site, ó, anotem aí, vai ficar gravado na aula, o Dex BVS. E aí você vem aqui e vou dar um exemplo. Pneumonia COVID. Será que essa é uma palavra-chave que está padronizada? Exatamente assim? Vamos buscar. Aí eu busco e aí eu vejo, será que tem pneumonia COVID-19? Então, olha só, se eu quiser falar de pneumonia COVID-19, a palavra-chave que eu tenho que usar é essa aqui, ó. Epidemia de pneumonia por coronavírus de Wuhan. Pneumonia, então, você tem que usar, tem aqui, pneumonia do mercado de frutos de Wuhan. Vamos ver se tem outra pneumonia aqui, né, associada à Covid. Ou usar Covid-19, ou usar doença por coronavírus. Então, essas são as palavras-chave que vocês têm que usar, entenderam? Se você usar pneumonia, Covid-19, do jeito que eu escrevi aqui, tá errado. Você vai encontrar coisas, mas você vai perder algumas outras coisas, porque as pessoas, na hora de publicar, elas também usam os descritores. Então, espero que tenha ficado essa informação para vocês. Pensou em palavra-chave, vocês precisam padronizar, que é aqui nesse site do Dex BVS. Então, beleza, eu fui lá, encontrei a palavra-chave, pneumonia, descritor, né? Pneumonia COVID-19. E aí eu vi que a forma mais que eu vou encontrar mais artigos é essa aqui, sei lá, doença por coronavírus 19. E aí a gente vai para outro site, que também são das mesmas organizações,
Mas também posso ir lá para o PubMed, para aqueles outros bancos de dados, ou direto na revista, mas aqui é legal que concentra na área da saúde, tá? Se você for no PubMed e digitar doenças por coronavírus, vai aparecer 1 trilhão de artigos da proteína acetilada, sei lá das quantas, do receptor do vírus. E aí você tem que filtrar. Aqui, você colocando, vai vir mais da área da saúde. Então, vamos lá, vamos buscar. É outro site. E olha só, 50.544 artigos dentro do assunto que eu quero falar, que é a doença por coronavírus 19. Só que eu vou ler 50 mil? Não, eu vou filtrar. Aí você vem aqui no cantinho, ó, eu quero texto completo só, porque exclui resumo, porque tem coisas que o pessoal publica só resumo em congresso, aí isso não conta. Então, eu vou escolher os indexadores Medline, Lilacs, que eu sei que são os mais... eu tenho mais confiança e funciona mais aqui no Brasil. Então, eu vou escolher infecções por coronavírus, pneumonia viral, Covid-19, e aí eu quero só estudo, relato de caso, e não tem nenhum de intervenção. Vamos ver, prognóstico. E aí eu quero só inglês e português. Não, vou pôr só português para a gente ver, filtrar mesmo. E nos últimos 5 anos? Bom, olha só, de 50 mil viraram 183 artigos. Aí você fala, pô, ainda tenho que ler 183 artigos, é muito. Concordo. Só que aí você vai fazer uma outra filtragem. Então, a primeira etapa, escolhi escritores. Segunda etapa, fiz a busca e filtrei, igual eu mostrei aqui de exemplo. E agora eu vou fazer uma outra filtragem, que é lendo o título. Ah, esse título aqui, ó, vulnerabilidade social, incidência de Covid, tem a ver com o que eu quero? Não, não é isso que eu quero falar. Ah, indicadores, esse eu quero. Ah, tá, esse eu também quero. E aí você vai selecionando. Desses 183, vai virar 50. Aí você vai filtrar de novo, que você vai ler os resumos desses 50. Pelo resumo, você vai excluir mais um tanto. No final, você vai ter 15 artigos para ler, tá? É assim que funciona. Então, esse é o passo a passo para você escolher os artigos da sua revisão, seja ela qualquer formato de revisão que você vai fazer. E aí dessa explicação que eu dei, a gente para nessa etapa aqui que eu estava explicando, estabelecer a seleção dos artigos de busca. Depois que você fez isso, você vai sair fazendo a leitura, e aí você vai ler, analisar, avaliar criticamente, porque sobraram, sei lá, 15 artigos na sua mão. Esses 15 vão ser os artigos da sua revisão. Então, você vai ter que ler ele na íntegra, saber o que cada um diz perfeitamente, analisar, fazer suas interpretações e depois fazer disso um texto que vai ser a sua revisão, tá? E como você faz para avaliar criticamente? Né? Você passa por essas etapas aqui. A revisão delimita uma questão clínica estruturada? Foi realizada uma estratégia de busca abrangente? Então, você precisa fazer isso para saber se a sua revisão seguiu os critérios, tá? É uma forma de você fazer algo mais criterioso. Aqui tem um exemplo, se vocês quiserem baixar lá para ver, tá? Vai ficar aí na aula gravada para vocês verem como que é uma revisão sistemática. Então, aqui a gente vai ter um exemplo de revisão sistemática, e aqui eu tenho um outro exemplo de revisão integrativa, que está no PDF, está aqui mesmo. Esse aqui. A revisão integrativa, ela passa, então, por uma parte narrativa, que é algo que não usa matemática. Então, olha só como ela é construída. Tem um resumo, tem a parte de introdução, as comparações internacionais, isso aqui é a introdução. E aí depois vem materiais e métodos. Como que é o material e método de uma revisão?
é você dizer que você escolheu, sabe aqueles itens que a gente fez lá de filtragem? Ah, escolhi texto completo, escolhi os últimos 5 anos, apenas é isso que vocês vão escrever. A minha revisão, assim, a nossa revisão foi realizada utilizando os critérios de exclusão dos últimos 5 anos, somente trabalhos completos na língua portuguesa, e aí você vai escrevendo isso aqui, que é o que está escrito, tá? Você faz disso um texto, e aí você põe uma figura de uma tabela mostrando as etapas. Olha só, inicialmente, quando você fez uma busca, eram 28 artigos, um artigo no Medline, 12 no Cielo, total de 41. Depois que você filtrou, você eliminou um tanto, que sobraram 15, foram excluídos 15, depois excluiu mais 5, e tá vendo? A exclusão foi feita pelos critérios X e Y que vocês colocaram aqui de tempo, e aí sobraram 21 artigos. Esses 21 artigos, então, que é o que vai compor o seu resultado, tá? E aí você começa falando, traços de um corpus de análise totalmente brasileiro, publicado em português, publicados na Lilacs, 28% dos artigos que eu li foi na Lilacs, tantos por cento foi em saúde pública, tantos por cento foi na enfermagem, depois eu posso disponibilizar esse exemplo para vocês. Crie uma tabela, olha só, os trabalhos dos artigos que eu li, tantos por cento era da Bahia, tantos era do Ceará, tantos era não sei da onde. E aí é dessa forma que a gente estrutura a revisão, tá? Aí você separa. Uma parte falava do acolhimento do vínculo, outra parte fala do trabalho em APS, e aí você vai dissertando e narrando, interpretando tudo que você leu, e no final você discute. Ah, pessoal, e o exemplo de, de uma revisão sistemática? A diferença é que no final você vai comparar, por exemplo, você está fazendo uma revisão que envolve números de dosagem. Ah, vou discutir as doses de anticoagulante para tratamento de COVID. Né? Ah, 40 miligramas no trabalho mostrou que teve menos sangramento. Quando foi anticoagulação plena utilizando 80 miligramas diários, houve mais sangramento. Lá na Colômbia, utilizou-se uma dose intermitente, entre 40 miligramas e 80 miligramas. E aí você vai comparar, vai fazer matemática disso. Ó, a diferença de 40 para 60, dá um teste T de tantos. Então, quantos por cento sangraram, quantos por cento não sangraram. Então, entra nesse nível de análise, quando é essa visão sistemática. E no final, você pode fazer uma meta-análise. Então, olha só, a revisão de meta-análise, ela é muito parecida na organização, tá vendo? Você levantou 784 artigos, excluiu tantos pelo título, e aí sobraram 167, desses 167 eu ainda excluí 94 pelo resumo, sobraram 73, desses 73 eu separei em efetividade, sazonalidade, cobertura nacional, eventos adversos, e sobraram esses aqui, para ler. Então, é um trabalho de 28 artigos. Vale muito a pena, tanto na revisão integrativa quanto na de meta-análise e de sistemática, você fazer um quadro dos artigos que você vai usar. Então, olha só, referência, o fulano de tal, de Minas Gerais, no período de tanto, desenho corte, o desfecho e o principal resultado. E aí você coloca a lista aqui, 15 artigos, 20 artigos, é uma tabela. E aí vocês perceberam que tudo isso que eu estou contando vai virando figura da sua revisão, né? Vira uma figura da metodologia, depois vira uma figura do levantamento dos dados que você está analisando, e por aí vai. E por fim, você consegue fazer uma meta-análise na sistemática, que aí precisa de um estatístico, alguém que conhece a matemática, né? Tem mais afinidade. O que é a meta-análise? Simplesmente é usar um programa em que você compara os seus dados lá, que você quer comparar das doses das medicações, igual eu falei, ou a porcentagem de sangramento, e plota nesse gráfico, e quanto mais próximo o resultado desse eixo aqui, que é o seu padrão, que aí o programa ele gera, aí você diz, ó, o trabalho do fulano de tal ficou mais longe da meta-análise, o outro ficou mais perto, o tamanho do quadrante também diz alguma coisa. Mas aí, o que vocês podem usar
na revisão de vocês algo mais simples para poder ganhar tempo. Fazer a revisão sistemática, não acho que é algo que mais indicado para vocês por causa do tempo que vocês têm. Então, talvez fazer a revisão integrativa seja uma boa, tá? Então, só para a gente fechar, assim, não sei se ficou confuso, mas você vai fazer uma revisão. Você passa pela etapa de escolha da palavra-chave, vai no banco de dados do Dex BVS, padroniza suas palavras-chave, vai nas revistas, vai no banco de dados, busca os artigos, filtrem. Cada ação dessa que eu estou contando, vocês vão anotando no papel ou no arquivo, porque isso é a metodologia do seu trabalho, da sua revisão. Depois de feito isso, vocês vão, por critérios de exclusão de título, exclusão pelo resumo, vocês vão lendo até chegar a um número plausível para ler, de 10 a 20 artigos para ler, lidos na íntegra, vocês vão começar a discutir. O seu resultado vai ser separado por blocos, vocês vão escolher cada tema um bloco, isso eu vou orientando vocês conforme vocês forem fazendo. E no final, vocês vão gerar tabelas, vão gerar organogramas, isso vai virar figuras do trabalho de vocês. E então é isso. Se vocês tiverem dúvidas e perguntas, podem fazer agora. Vocês entenderam a mensagem que eu tentei passar? Tatiana, Bruna, Michele. Tem alguém aí? Acho que o microfone... Tem sim. Mas o que vocês entenderam? Então, eu já tive uma experiênciazinha com uma revisão sistemática na faculdade, né, do meu TCC, mas agora na residência eu resolvi fazer uma revisão de prontuários, né, como eu já tinha conversado com você. Ah, tá. Eu acho que você vai chegar nessa aula ainda, né, A próxima aula que eu vou ter de teórica com vocês, desse grupo, é como escrever um relato de caso. Ah, sim. E agora, igual no seu caso, você vai escrever vai fazer um trabalho de análise de prontuário, aí, na verdade, a gente vai fazer nos atendimentos. Né? Eu acho que a construção e o aprendizado de como montar vai ser assim como na revisão, né? Acaba que a revisão a gente faz uma aula teórica, porque são aulas mais curtas. As aulas que vão chegar para o tipo de trabalho que você está falando é do grupo 1 lá, que começa desde o começo, como escrever uma introdução e tudo mais. Mas como você já tem projeto escrito, na verdade agora é mais no atendimento mesmo, entendeu? Então são dois grupos aqui de vocês. Um que vai desenvolver trabalho de dados igual você, que vai vir de um questionário ou vai vir de um prontuário, e a gente vai construir nos atendimentos. Aí vai ter uma ou outra aula teórica para o outro grupo, que é o que vai fazer revisão, que aí vai ser assim, ou relato de caso. Entendi. Mas aí a gente que já está com um trabalho mais andado assim, a gente continua assistindo essas aulas. Pode assistir essa, pode assistir aquelas do outro grupo também, que vai ficar gravado lá, entendeu? Ah, entendi. Vai estar disponível para todo mundo. Então tá bom, obrigada. Então tá, obrigado você. Acho que Bruno e Michele devem estar com problema no microfone. Obrigado vocês também. E aí eu vou tentar resolver a questão do AVA, né, para vocês conseguirem baixar os arquivos, igual a Tatiana falou que não conseguiu. Eu vou ver o que é o motivo que você me ajuda aí na TI. Tá bom? Então tá bom. Então tá, gente, eu vou parar de gravar a aula, só um minutinho, que eu vou baixar a lista também.